Você já ouviu falar da classificação de resina suprananoparticulada? Já tentaram vender para você uma resina com carga cerâmica? Já ouviu falar de uma resina que fotopolimeriza a 6 milímetros de profundidade? Será que é você que está desatualizado? Ou será que isso tudo é uma questão de marketing? Pois bem, para você que é novo no canal, bem-vindo ao canal Dr. Ricardo Esgura. Nós falamos dos materiais dentários, de dentística e cada vez mais estamos incluindo assuntos de outras áreas da odontologia para trazer informação em todas as frentes da odontologia. Afinal de contas, é a nossa profissão. Muitos eu sei que dos meus seguidores são alunos de graduação, outros são recém-formados, outros já são formados há mais tempo, mas o objetivo todo é discutir informação e vocês aprenderem um pouco do que eu trago e eu aprender muito também com vocês, com tudo que vocês trazem para mim e podem trazer também aí nos comentários, né? Não deixem de comentar aquilo que vocês acham a respeito dos vídeos. Legal? Hoje eu escolhi falar a respeito de uma questão que foge um pouquinho da nossa alçada materiana, que é a questão do marketing. Você vai falar, poxa, discutir marketing? Na verdade, é porque o marketing também tem a relação dele com os materiais que a gente usa, no sentido de que ele vai dizer coisas, as empresas vão dizer coisas para vender os seus produtos e nós, conhecedores dos materiais com que a gente trabalha, a gente tem que saber se aquela informação de repente não está um pouco colorida, não está um pouco para vender, né? Mais do que realmente dizendo ali uma verdade ou uma informação realmente nova. Então a gente tem que estar sempre muito atento, porque na verdade a gente trabalha com uma área em que existe um potencial muito grande de vendas. Muitas empresas trabalham vendendo resinas ou vendendo produtos correlatos e a gente tem que ter esse jogo de cintura para identificar onde estão algumas pegadinhas. Com relação a isso, eu até vou recomendar que vocês vejam, assistam novamente. Eu tenho um vídeo no meu canal, aqui nesse nosso canal, em que eu falo a respeito da classificação das resinas compostas. Então vou deixar aqui para vocês, se não assistiram ainda, assistirem, porque aí isso vai dar mais embasamento para que você consiga entender aquilo que eu estou falando hoje. Até porque eu vou começar por aí mesmo, por esse assunto. A questão da classificação das resinas, que vive mudando. Então, de épocas em épocas surgem categorias novas de resina natural. O material desenvolve, né? Surgem materiais novos no mercado que têm ali uma característica específica e tal. E com isso vem então uma classificação e com o passar do tempo a gente adota essa classificação, coloca ela nos livros e dos livros vai para a sala de aula, para a graduação, para os alunos, né? Um exemplo disso, vou dar um exemplo disso que aconteceu na década de 90. A gente tinha uma resina, uma classificação de resina chamada de microhíbrida. E aí os fabricantes foram aos poucos desenvolvendo cargas para essas resinas um pouco menores e começaram a chamar essas resinas então, ou criar uma classificação, uma subclassificação de resinas submicrohíbridas. O que queria dizer isso? Ela tem cargas híbridas, ela tem cargas de tamanhos diferentes, porém as menores cargas que ela apresenta são menores do que as cargas daquilo que a gente tradicionalmente chamava de resina microhíbrida. Então eles trouxeram uma característica que é supostamente positiva, né? Então você tem cargas menores, você pode ter de repente, você consegue colocar mais carga dentro da resina, você consegue ter características de distribuição de força melhores, enfim, não interessa o motivo, mas aquilo trazia uma ideia de algo bom, positivo. Cargas menores, submicrohíbrida, não é só microhíbrida, submicro. Com o passar do tempo, e aí a gente vai entrar numa coisa que eu sempre coloco em sala de aula, eu sempre falo a respeito desse exemplo. Uma empresa específica criou resinas que são nanoparticuladas. Só essa empresa até hoje
faz resinas que são chamadas, classificadas como nanoparticuladas. Isso está lá naquele vídeo que eu comentei com vocês. O que acontece? A resina nanoparticulada, como isso nos anos 2000 trazia algo de científico, né? Pô, material nano, e tudo naquela época, a partir daquela época, começou a ter muito esse enfoque do material nanométrico, extremamente pequeno, né? E que trazia propriedades e características interessantes para a resina. Então, aqueles fabricantes que trabalhavam o nome de resinas submicrohíbridas começaram a chamar aquelas resinas de nanohíbridas. Por quê? Porque trazia o nome nano conjunto a ele, né? Nanohíbrida. Não é mais submicrohíbrida. Não é mais uma microhíbrida como as outras. Ela é nanohíbrida. Até porque eles não podiam se chamar nanoparticulados, porque uma fabricante apenas conseguia realmente fazer partículas tão diminutas, tão pequenas, a ponto de ser chamado nanoparticulado. Então isso é um exemplo do que aconteceu aí, como eu disse, anos 90, anos 2000. Mais recentemente aí nós tivemos as resinas suprananoparticuladas, ou pelo menos surgiu essa denominação. Se você pega e fala assim, bom, é supra, então é mais do que a nano. Suprananoparticuladas, então o tamanho não chega a ser nano, o tamanho das partículas não chega a ser nanométrico, pela classificação que a gente costuma trazer. Então vamos falar que é um pouco maior. Na verdade, essas resinas supranano, elas trabalham com um tamanho, só para dar uma ideia, claro que a gente não tem que ficar decorando o tamanho de partícula, né? Mas é uma partícula muito parecida, o tamanho dessas partículas, com o tamanho das partículas de sílica, de 0,2 micrômetros. Pois bem, 0,2 micrômetros você pode chamar de 200 nanômetros, se você quiser, né? Então, o que acontece? Existe uma classificação que já trata desse tipo de tamanho de partícula. São as resinas microparticuladas. Já existia essa classificação. Mas por que a gente vai usar o nome microparticulado? Não tem o nano ali no meio, tá entendendo? Não tem esse marketing do nano. O que a gente faz? Vamos chamar de suprananoparticulado. Então a gente traz um nome que mercadologicamente é interessante e aí a gente consegue vender. A gente, como dentista, a gente deve encarar, tudo bem que as suprananoparticuladas que existem, que são fantásticas também, em várias características delas, elas realmente diferem um pouco das microparticuladas antigas. Mas não seria errado, inclusive alguns artigos chamam essas resinas de microparticuladas, por conta da característica. Elas têm muito mais carga do que as microparticuladas antigas, elas têm uma distribuição muito mais homogênea do tamanho das partículas de carga desse material, mas podia ser chamado de microparticulado. Então foi uma opção de marketing. O que a gente tem que ter é o conhecimento. Se a gente tiver o conhecimento, fala, não, peraí, essa resina que estão chamando de, na verdade, ela é tal coisa. Pode até ter características melhores do que outras resinas que já haviam no mercado, mas a gente tem que ter essa noção, tem que fazer essa distinção, né? Um outro exemplo desse marketing, né, que eu também costumo trazer nas aulas de graduação, é uma questão que às vezes me trazem, né? Às vezes os alunos perguntam assim, professor, o que é uma resina com carga cerâmica? Ou então fui no congresso, comprei uma resina que tem carga cerâmica. E isso é usado como uma propaganda por aqueles fabricantes. O que é uma carga cerâmica para uma resina? Bom, aí eu vou até sugerir um outro vídeo meu. Tem um vídeo lá no canal que fala das resinas compostas, não só da classificação, mas fala também da composição. Então, quando você pensa na composição da resina composta, ela é formada de uma matriz de resina mesmo, cargas de vidro, que é quem dá resistência, quem diminui a contração da resina, traz uma série de propriedades interessantes, mexe com o coeficiente de expansão da resina, mexe com um monte de coisa. E por ela que a gente faz a maior parte das nossas classificações, pelas características dessa carga que existe dentro da resina. Quando você diz que a carga é cerâmica,
E quando você para pensar em qualquer resina que existe no mercado, todas as resinas têm uma carga de vidro. Todas as resinas já têm uma carga cerâmica. Então você tem ali cargas, pode ser de vidro de bário, zircônia. Então você tem uma série de tipos de vidro que já são a composição de carga de todas as resinas. Estrôncio, a própria sílica, né? Sílica coloidal. Então, o que nós temos, na verdade, é um fabricante usa uma determinada informação, que não é mentira, a carga dele é cerâmica? Mas a carga de todas as resinas que existe é cerâmica. Então ele usa essa informação, às vezes, para vender. A dele é diferente, a dele tem carga cerâmica. E aí, se você estuda, se você está por dentro dos materiais, se você entende dos materiais, você fala, não, essa informação para mim não quer dizer nada, porque qualquer resina que eu conheço tem carga cerâmica. Né? Você pode até dizer, não, tem uma carga cerâmica especial, diferente, uma característica X, Y. Ele tem que te trazer isso. Né? E a gente tem que aprender a questionar isso. Um outro exemplo mais recente, a gente tem aí umas resinas que eu não lembro agora, se eu já fiz um programa aqui, mas se não fiz eu vou fazer a respeito das resinas bulk. Então a gente tem resinas de preenchimento, não digo preenchimento único só, porque depende do caso, mas são resinas para preenchimento, né? Você preenche grandes volumes de resina e você deixa de lado a necessidade de fazer uma técnica incremental com as resinas bulk. A grande vantagem delas, né? Quer dizer, a resina bulk é um tipo de resina que pode tocar em várias paredes do dente na hora em que eu estou fazendo o preenchimento da cavidade. E algumas marcas falam a respeito da profundidade de polimerização. Essas resinas realmente a gente pode usar, aplicar a luz e tem uma passagem boa de luz através delas, porque elas têm poucos corantes, a maior parte delas, que permite a passagem de luz através do material. Isso faz com que a gente possa até usar esse tipo de material com uma profundidade ligeiramente maior do que normalmente usaríamos numa técnica incremental. Então, além dessa resina poder tocar várias paredes, que é uma grande vantagem da resina bulk, porque ela diminui a tensão de contração nas paredes durante a polimerização, ela pode ser usada em incrementos maiores. E aí, o que acontece? Alguns fabricantes, se aproveitando disso, já começam a exagerar, começam a colocar 4, 5, porque normalmente a técnica incremental, aquela que a gente aprende básica, de levar a resininha aos poucos, a gente aprende a levar 2 a 3 milímetros no máximo. E os fabricantes já falam de 4, 5, 6 milímetros de profundidade. Né? Todos os estudos, mesmo com resinas bulk, que eu pude acompanhar, que eu pude participar até mesmo do desenvolvimento, não permitiam esse tipo de polimerização tão profunda, pelo menos não com uma qualidade muito boa. Então a gente deve ter ali também uma certa precaução. Isso foge um pouco até da própria realidade. Primeiro que 6 milímetros deve ser provavelmente um dente que teve um tratamento endodôntico, né? Uma cavidade realmente muito, muito profunda. Mas além disso, você deve pensar, poxa, de 3 milímetros, o fato de eu ter uma outra resina que é um pouquinho mais translúcida, chegar em 6 milímetros, sabendo que a cada milímetro aumenta exponencialmente ou diminui exponencialmente o grau de conversão, o quanto dessa resina se converte em polímero, então isso não faz muito sentido. E realmente, pelos estudos, não existe isso. A recomendação que a gente dá é assim, estourando 4 milímetros. Claro que depende muito de marca, mas 3,5 milímetros até 4, você está num limite mais confiável. Então a gente tem que ter muito cuidado. Todas as informações novas, todos os materiais desenvolvem, todas as marcas trazem desenvolvimentos frequentes. Ainda bem, né, materiais novos sempre surgem no mercado e eu vou tentar, à medida do possível, falar a respeito deles. Mas cuidado, muito cuidado com relação ao marketing. Tá? Não deixa o marketing ser maior do que o bom senso. Para pensar, pesquisa um pouco e aí você pode sim tomar a decisão de qual o melhor material para você investir para a sua clínica. Legal? Fica essa dica aí. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça
de compartilhar. Não esqueça de curtir. Se puder deixar algum comentário, se está indo legal, se tem algum assunto que interessa mais para você, não deixe de comentar aí. E além disso, não deixe de visitar também a minha página, rsguracursos.com, onde eu tenho os meus cursos online e falo também a respeito do meu curso presencial. Da venda desses cursos, eu consigo manter o canal e ir trazendo informações cada vez melhores aí para vocês. Então, conto com o apoio de vocês aí na divulgação desse conteúdo. Tá joia? Fiquem com Deus, até uma próxima.